Hoje a gente vai aprender a fazer florzinhas de glacê real. É muito terapêutico e gostoso, você vai ver. Aqui a gente vai usar alguns bicos diferentes. Então eu vou mostrar primeiro esse da Wilton, que é o 101 e o 102, que é o que a gente faz desses tipos de florzinhas aqui. Tá vendo? Todas essas florzinhas eu usei o mesmo bico, são só técnicas diferentes. Ah, e a diferença é que o 101 é menorzinho do que o 102. Esse 66, também da Wilton, eu uso para fazer essas folhinhas aqui nas nossas florzinhas. Fica muito fofo. E esse bico pitanga, que eu tô usando aqui o número 18, e também o 16, que é para fazer florzinhas menorzinhas, a gente consegue fazer essas florzinhas aqui, que é o botãozinho, e esses que são tipo uns mini botõezinhos. Então, aqui eu tô usando o adaptador para ser mais fácil de trocar os bicos na hora que eu for fazer. E a gente vai começar pelo pitanga. E aqui a gente vai começar pelo número 18. Para você fazer suas flores, você precisa de pedacinhos de papel antiaderente e esse armador de metal prego para fazer flor, ele é próprio para isso. E aí eu coloco um pouquinho no meu glacê e já coloco o papelzinho antiaderente na minha base para eu poder fazer minhas florzinhas. O nosso primeiro botãozinho é esse mais fácil, que a gente vai apertar até formar um formatinho de estrela e passar por cima com o restante do bico. Então, mais uma vez, eu aperto e viro ele até formar um botãozinho. Agora eu vou mudar para o bico pitanga 16, que é para fazer um tamanho menorzinho. Aqui para fazer as florzinhas eu tô usando o glacê no ponto firme, que é aquele que acabou de sair da batedeira. Então, mais uma vez, você vai pressionar até fazer uma pitanguinha e depois você vai virando até formar esse botãozinho lindo. E a outra forma de usar esse bico é fazendo essas pitanguinhas bem fofinhas para dar um volume aonde quer que você esteja fazendo no seu biscoitinho. Agora a gente vai fazer outro formato de flor usando o bico da Wilton 101 e 102. Eu vou começar pelo 102 e a gente vai fazer como se fosse aquela florzinha da Moana, sabe? Que é tipo um mini hibisco. E aí, o que você precisa lembrar? Tá vendo essa parte gordinha? Então, a parte gordinha tem que ficar em contato com o seu papel e a parte mais fininha fica para cima. E aí, você tem que fazer como se fosse um ângulozinho assim, tá vendo, ó? Não totalmente deitado, você vai virar ele um pouquinho e aí você vai fazendo as pétalas. Eu geralmente gosto de fazer mais ou menos 5 pétalas, que eu acho que fica bem bonitinho. Então, você vai pressionar o saquinho, vai deixar sair um pouquinho de glacê, leva um pouquinho para cima e abaixa. Daí você pode dar uma arrumadinha com seu scriber e colocar alguns pontinhos brancos para fazer tipo um miolinho. E olha que fofo que fica. Agora, usando o mesmo tipo de bico, mas um número menor, que é o 101, a gente vai fazer outro tipo de florzinha. Agora, para segurar o meu papelzinho antiaderente, nesse meu preguinho que é para fazer as flores, eu gosto de colocar um pouquinho de glacê, ou você pode também usar a fita adesiva dupla face, se você não quiser usar o glacê. Agora aqui, a gente vai fazer o botãozinho de rosa. E é a mesma coisa, a parte mais gordinha do bico fica para baixo e a parte mais fininha fica para cima. Aqui você só vai encostar, assim, de lado, nesse ângulo reto, e vai virando o preguinho, e ele que vai fazendo essa volta para você. Tá vendo que o meu bico e o meu saco de confeitar não mexem. Aqui eu tô colocando um pouquinho mais de força para fazer como se fosse uma texturazinha na pétala. E olha que fofo que fica. Agora, se você quiser fazer ela só lisa mesmo, é só ir girando o preguinho e passando com o glacê. Também fica muito bonitinho. Agora, usando o mesmo bico, a gente vai fazer a rosa de verdade. Então, para fazer a rosa, a gente precisa fazer um miolinho. Então, por isso que eu coloquei um pouquinho de glacê e subi como se fosse uma coxinha. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para fazer o botãozinho, só que a gente vai fazer nessa base que a gente construiu, tá vendo? E agora que a gente já tem essa base com o miolinho, a gente vai colocando as pétalas. Então, a gente vai adicionando uma pétala por vez.
Primeiro eu coloco essas pétalas bem em cima do miolinho e depois eu vou descendo em toda a volta da florzinha, tá vendo? Então, quanto maior você quiser que seja a sua florzinha, mais pétalas você vai colocando para ela ficar mais aberta. E por último, você pode ir dando uma ajeitadinha com seu scribe para fazer do jeitinho que você gosta. Agora, para finalizar as florzinhas, a gente vai usar o bico 66 com glacê verde para a gente fazer as folhinhas de cada flor, que é o que dá total diferença. Aqui, segurando o biquinho de lado, você vai pressionar 3 vezes. Então, o importante é que deixe sair bastante glacê. Olha, quando você coloca, ele tem que grudar bem e aí você continua apertando. Aqui eu tô usando o mesmo tamanho para todas as florzinhas. Mas se você não quiser fazer um tamanho menor, é só você comprar um biquinho de folha com tamanho menor que esse. Daí, depois que as florzinhas estão todas prontas e secas, você pode grudar ela no seu biscoitinho com um pouquinho de glacê. Então, é bem fácil e você pode também fazer essas florzinhas com bastante antecedência, deixar secar bem, colocar tudo num potinho e aí toda vez que você quiser decorar seu biscoito com um detalhezinho de flor, você já vai ter pronto. Isso é muito prático. Então, um dia que você tiver de boa, assim, você pega, faz um montão de florzinha e coloca todas num potinho e aí você só vai colocando nos seus biscoitinhos dessa forma como eu mostro aqui. E aí, para fazer o acabamento, você pode só colocar a folhinha, a folhagem, né, na hora de finalizar os biscoitos, assim fica bem legal. Gostaram? Espero que vocês coloquem em prática e fiquem aí com um estoque de muitas florzinhas de glacê real.